por ter me dado essa oportunidade de aprender. Porque ao falarmos a palavra de Deus, nós aprendemos. Ao estudarmos, nós aprendemos. E agradeço também ao irmão Marivaldo por ter confiado, né? Que Deus esteja abençoando esse servo que está na condução, na direção desta igreja, nesse momento. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de te louvar e com nossas vidas podemos, ó Deus, assim, no nosso viver, estar procurando fazer a tua vontade através dela. Pedimos que o Senhor nos dê orientação para a direção da tua palavra nesse momento e que o Senhor esteja nos ajudando, nos ensinando através dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer duas coisas antes de começar a mensagem, a dirigir a mensagem, né? Eu gostaria de dizer, terça-feira nós ouvimos falar sobre a questão da humildade. O irmão Marivaldo pregou e o irmão Cleito, missionário, pastor Cleito, também falou sobre a questão da humildade. E se formos olhar realmente o que é humildade a nível bíblico, nós vamos ver o que diz lá, e o exemplo de humildade é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele sendo Deus, se tornou homem. Ele sendo Deus, se tornou homem. Ele sendo alguma coisa sempre boa, né? Que é Deus, que pode todas as coisas, ele se tornou homem. Ou seja, ele veio daqui para cá. O sentido é de baixo para cima. Ou de cima para baixo, desculpe. E nós que somos humanos, somos com a nossa tendência do orgulho, do pecado, e nós estamos aqui embaixo. Então, no sentido bíblico, não há quem seja humilde, porque nós não viemos de cima para baixo, nós estamos seguindo o caminho de baixo para cima, ou seja, do orgulho do pecado para a direção de Cristo que está em cima. Então, a pergunta que o irmão fez, quem é humilde? Quem pode ser humilde? Nós caminhamos para a humildade no sentido de estarmos indo em direção à estatura de Cristo. Então, nós estamos aqui nesse mundo tratando do nosso pecado, do nosso orgulho. Entenderam, irmãos? Então, essa questão da humildade, eu acredito que seja bíblico. E se não for também, os irmãos pode passar pelo ouvido, sair pelo outro, não tem problema nenhum. Mas assim, eu quero dizer isto aí. Quero dizer também uma outra coisa importante, é que a palavra de Deus ela é a espada de dois gumes. O que é isso? A espada de dois gumes, nós já aprendemos sobre isso, não vou doutrinar aqui a igreja, mas a espada de dois gumes, ela serve para ferir, ou seja, entrar nos corações dos crentes, a palavra não seria ferir, entrar nos corações e plantar ali a palavra de Deus. E ela também serve para aquele que está pregando, para que ela volte para o coração daquele que está pregando, e entre no coração, não é? E nós juntos aprendamos o que é que Deus quer para nós. Então ela é de dois gumes. Quando a espada é só de um gume, ou seja, que nós usamos a palavra de Deus para atingir só o seu coração e não o meu, eu acredito que não tem muito sentido, eu acredito que não vai surtir muito efeito, porque se ela não serve para mim, como é que eu vou usar ela para o irmão, não é? Então ela é para mim e para o irmão, a espada de dois gumes. Tendo falado isto, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 13. O versículo 2, nós vamos começar o estudo no versículo 2, que diz assim. Todos encontraram? 1 Reis 13, capítulo 13, versículo 2. Amém?
E clamou sobre o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. A minha tradução é exatamente esta. Eu não sei se a dos irmãos também é, mas o texto fala sobre um altar. Deus enviando um profeta, um homem de Deus, para clamar sobre um altar. E nós vamos aí estar estudando um rei, um velho profeta ou um profeta velho e um homem de Deus. Vamos estar estudando sobre esse tema. Para entendermos melhor, irmãos, a respeito do que vamos estudar hoje, é necessário que nós nos reportemos a algo histórico. Inclusive, esse algo histórico está sendo estudado na União de Adultos. E aproveito para chamar os irmãos para virem estudar o livro de Reis, que nós estamos estudando, 1 Reis. E aqui nós estamos nesse capítulo 13 e devemos entender um pouco sobre esse livro. Eu vou passar rapidamente com algumas informações até chegarmos aqui. Primeiro, Davi, né? Quem está estudando já está compreendendo isso. E quem não está estudando poderá assim estudar. Davi, quando ele já estava velho, ele tinha que passar o reinado dele para um dos filhos. E nós sabemos que ele tinha vários filhos. Davi, o desejo dele era passar, e promessa dele era passar para Salomão. Mas, quando Davi estava para morrer, Adonias, um dos filhos dele, se rebelou. Então, esse filho se rebelou e ele foi lá, juntou o povo de Israel e disse: eu sou rei. Ainda o rei Davi sendo rei e estando vivo. Ok. Davi conseguiu colocar Salomão. Eu não vou colocar nenhuma informação a mais. Davi simplesmente conseguiu aplacar esse levante que houve em Israel. E Adonias, com seus aliados, no caso Joabe, capitão, Abiatar, um dos sacerdotes, Simei, esses homens aí, se eu esquecer algum, depois os irmãos vão ver lá, um capítulo referente a isto. E esse levante foi simplesmente extinguido. Acabou o levante. Salomão, ele assumiu o reinado. O rei Davi, ele disse para Salomão tomar algumas providências com relação àqueles que se rebelaram. Salomão tomou as providências. Ok. Salomão, no início da sua jornada, no início do seu reinado, ele simplesmente pediu algo muito bom e Deus deu. Muito bom, digo, porque normalmente nós não pediríamos isto. Se alguém chegasse e dissesse: você tem, olha só, você tem um desejo para me pedir? Se Deus chegasse para você, peça o que você quiser. Aí pensamos, o que eu pediria? O que o irmão pediria? Mas Salomão pediu sabedoria. E essa sabedoria ele pediu, na verdade, depois que ele tomou uma decisão, que foi casar com a filha de Faraó. Ele primeiro casou com a filha de Faraó, questões estratégicas que nós já estudamos aqui, né? E depois, simplesmente, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus falou com ele, e ele pediu no sonho sabedoria. Deus respondeu, digo: olha, porque você pediu sabedoria, eu vou lhe dar muito mais do que sabedoria, eu vou lhe dar riqueza. E o reinado de Salomão foi um reino bastante, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, próspero. Foi muito próspero. Só para os irmãos terem ideia, no reino de Salomão, diariamente se consumiam, sabe quantos bois? 10 bois, do tipo que tinha uma determinada criação, tipo pasto, né? Mais 10 bois, mais 20 bois, do tipo cevado, mais 100 ovelhas. Imagine como era o reino de Salomão. Claro que isso tudo, irmãos, se vocês observarem, como era que Salomão conseguia tudo isso?
Ele conseguia tudo isso colocando impostos em cima daqueles servos dele, no caso, o povo de Israel. É como se eu e minha casa pegasse o imposto de todos vocês aqui e ficasse nessa vida tranquila, eu e os meus servos. Esse era o reinado de Salomão. Muito próspero, sim, mas possivelmente um reino despreocupado com a vida daqueles que estavam do lado de lá, daqueles que trabalhavam para fazer com que esse reinado prosperasse. Ele só sabia consumir, na verdade. Parece até um reinado que eu conheço, nós conhecemos, o reinado do Brasil e de outros países, né? Que cobram impostos, mas nós sabemos, os nossos presidentes, os nossos líderes estão, claro, não estão fazendo tudo, mas estão fazendo o que podem para o povo. Salomão, então, ele teve um reino próspero, mas no final da sua jornada, vamos dizer assim, de reinado, as mulheres que ele teve, as mulheres com quem ele casou, as alianças que ele traçou com todos aqueles povos, essas mulheres levou Salomão à ruína. A ruína. Por quê? No final da vida, Salomão fez altos, fez lugares para que as mulheres adorassem os deuses delas e fez também, né, com que essas mulheres implantassem nesses lugares, né, esses deuses. Pior, Salomão se curvou a esses deuses. Ele simplesmente fez isso, coisa que ele não deveria fazer. Deus mandou um profeta para um dos servos de Salomão, chamado Jeroboão, que é exatamente o texto que nós vamos ver. Esse servo de Salomão, ele não era da família de Salomão. Ele não poderia, vamos dizer assim, do modo convencional, ter o reino de Israel, porque ele era simplesmente um servo. E um profeta chegou, quando esse Jeroboão saía de um determinado local da cidade de Jerusalém, saía com uma veste branca, as vestes novas que ele tinha, e esse profeta chegou para ele e disse assim, tomou a capa dele e rasgou em 12 pedaços. A gente não entende, na verdade, nós não entendemos muitas vezes por que Deus ele fala com as pessoas de maneiras diferentes. E ele tem todo o poder para fazer o que ele quer. Aí nós entendemos isso. E ele pegou aquelas vestes, dividiu em 12 pedaços e disse assim para ele, ó, você vai reinar sobre 10 desses pedaços. Jeroboão aqui, no caso, ele foi constituído rei pelo próprio Deus. E Roboão, quando Salomão morreu, inclusive Salomão perseguiu Jeroboão, ele simplesmente foi até a Roboão, que agora é rei de Israel, de toda Israel, e foi lá e falou com Roboão, junto com a congregação, dizendo, Salomão, teu pai, nos deixou numa situação difícil. Nós estamos aqui como teus servos, estamos pagando impostos pesados. Tenha piedade do povo. Jeroboão foi com o povo de Israel lá para Roboão, agora rei, no lugar de Salomão. Salomão morreu. Então temos aqui agora nesse cenário dois reis, Roboão e Jeroboão. Jeroboão ainda não tinha assumido as 10 tribos. Roboão estava com todo Israel. Mas o que aconteceu aqui foi que Roboão, vamos ver agora, que Roboão, ele ouviu o clamor do povo junto com Jeroboão, estava à frente, e simplesmente disse ao povo, olha, me dê 3 dias para eu poder analisar essa situação, se eu vou realmente diminuir os impostos em cima de vocês. Roboão foi o que ele fez, ele simplesmente, ele pegou e chamou os anciãos daquele lugar, do povo de Israel. Os anciãos disseram para ele, olha, usa de bondade com o povo, escuta o que eles estão pedindo. Muito bem, ok. Ele pegou, não, eu vou pedir outra opinião, e chamou os amigos dele de infância, pessoas jovens, para tomar conselho. E aí os jovens foram, deram o conselho deles.
Ok, agora os irmãos sabem que Roboão, ele escolheu o conselho não dos anciãos, ele escolheu o conselho dos jovens. E a Bíblia diz que aquilo foi para que se cumprisse o que Deus havia falado através de Aías, o profeta de Jeroboão. Porque Deus queria tratar com Roboão, Deus também queria tratar com Jeroboão. E aí o que aconteceu? Houve a divisão dos reinos, exatamente aqui. Porque Roboão, ele não ouviu aos anciãos, ele ouviu aos jovens. Ele ouviu o conselho dos jovens. E qual foi o conselho dos jovens? Foi o seguinte: Roboão disse: olha, o meu dedo mindinho, acho que foi o meu dedo mindinho, ele é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ele quis dizer o seguinte: ele quis dizer que se meu pai colocou tantos impostos em cima de vocês, eu vou ser muito mais rigoroso em cima de vocês. O governo simplesmente se desfez. O reinado de Israel se desfez em duas partes. Uma parte que fica em Judá, com Roboão, e a outra parte de Israel, que são as 10 tribos que ficaram com Jeroboão, agora em Samaria. Jeroboão simplesmente obteve a informação de que ele precisava andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, quando Deus chama alguém para o servir, Ele diz exatamente o que Ele quer que se faça. Ele disse: olha, se você andar nos caminhos de Davi, assim como Ele falou com Salomão, se você andar conforme os caminhos de teu pai Davi, você será abençoado, eu estarei contigo, tudo isso. Jeroboão teve a mesma informação. Deus chegou para ele e disse: olha, se você andar nos caminhos de Davi, que foi o seu rei, né, que você é servo. Ele não disse: se você andar nos caminhos de Salomão. Ele falou: se andar nos caminhos de Davi. Porque apesar dos erros de Davi, Deus fala com Davi da seguinte forma: meu servo Davi, não é? E quando Davi morreu, Deus continuou falando, seguindo os caminhos de Davi. Ele não deixou, apesar do erro grave de Davi, Davi não deixou os caminhos do Senhor e foi até o fim da sua vida. Irmãos, aqui nós encontramos um Jeroboão que recebeu a informação de que deveria andar nos caminhos do Senhor. E ele andou nos caminhos do Senhor? Não. E aqui entra o capítulo que nós vamos estudar. Um Jeroboão que não andou nos caminhos do Senhor, um Jeroboão que teve medo de perder. Ele teve medo de perder, sabe o quê? O reinado. E disse assim: eu vou construir altos aqui em Samaria. Eu vou construir em Betel. Eu vou construir em Betel um lugar que esse povo de Israel possa adorar. O templo já estava construído em Jerusalém. Era lá um lugar de adoração. Salomão construiu. E Deus permitiu. Deus esteve lá naquele templo. Deus consagrou aquele templo. A glória do Senhor esteve ali naquele templo durante os 8 dias que o povo de Deus estava lá e que Salomão estava consagrando o templo. Mas Jeroboão parece que ele não entende, não entendeu, e ainda nós vamos ver que ele não entenderá os propósitos de Deus. Ele constituiu em Betel um lugar para que o povo pudesse adorar. Ele constituiu em Dan um lugar para que o povo pudesse adorar. E foi o que ele fez. Ele construiu, ele simplesmente fez 12 bezerros de ouro para que o povo adorasse. O objetivo de Jeroboão? Que o povo não fosse, o coração do povo de Israel não fosse tomado pelo rei Roboão. Olha só. Esse Jeroboão, esse rei, ele simplesmente não estava vendo o que Deus queria para o povo no sentido geral. Ele estava analisando o que era melhor para ele. E pior, ele analisou o que era melhor para ele e ainda foi um idólatra. Ele ainda foi contra aquilo tudo que Deus havia falado. Esse aqui, irmãos, amados, é o cenário desse texto que nós estamos aqui analisando. Vamos a ele. O primeiro versículo que nós lemos foi o versículo 2, que diz assim: e clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que ele mesmo implementou,
que queimaram sobre ti o altar, que ele mesmo diga, Jeroboão, que queimaram sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Olha que profecia que está sendo colocada aqui. Jeroboão, idólatra. Ok. Mas Deus se importa com o seu povo. E o que foi que ele fez? No versículo 1, eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Observe como Deus, ele se preocupa com seu povo, e até ele se preocupa com aqueles que estão no caminho errado. Jeroboão, mesmo errado, Deus enviou um homem de Deus para falar. E interessante que o homem de Deus não falou a Jeroboão diretamente. Quem estava ali tentando colocar incenso para queimar, para adorar de uma maneira errada? Jeroboão. E Deus mandou o profeta falar para o altar. Agora a mensagem falada ao altar. Essa mensagem aqui: você, altar, se fenderá, ou seja, abrirá uma fenda, e tudo aquilo que tiver de cinza em cima de você cairá nessa fenda. Qual foi a atitude do rei Jeroboão ao receber a informação de que aquilo aconteceria? O profeta foi ali em Betel. Deus deu um sinal no versículo 3. Naquele mesmo dia, não sei se foi na mesma hora, mas foi no mesmo dia. No mesmo dia, Deus deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Versículo 2. O rei ouviu, lá adiante no 4 e no 5, o rei ouviu essa mensagem, e num determinado momento o altar começou certamente a se abrir e se fender, porque a palavra de Deus se cumpre. E aí esse altar, um local assim, vamos dizer uma pedra, se abriu. E quando esse altar começou a se abrir, sabe o que foi que Jeroboão fez? Os irmãos estão vendo aí nos versículos seguintes. Ele tentou segurar o altar, ou seja, ele tentou impedir a ação de Deus. Irmãos, a cegueira, a incredulidade, a idolatria, ela é tão horrível que o homem não consegue enxergar. Como Deus tem agido na vida. E aí eu fico imaginando, hoje no nosso tempo, nós temos oportunidade de estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de orarmos, de nos santificar, no sentido santo, separado, nós fomos separados para podermos caminhar, trilhar esse caminho em direção ao homem perfeito, a um varão perfeito. E aí, nós, no nosso caminhar, temos alguns altares da nossa vida, na nossa vida. E nós próprios constituímos alguns desses altos, alguns desses lugares em que nós substituímos Deus, nós substituímos a vontade de Deus na nossa vida e constituímos para nós certos altos. E aí eu paro e pergunto: quais são esses altos que eu estou constituindo para poder adorar, para poder fazer algo que não é correto? Adorar no sentido, eu estou adorando o quê? É a minha casa? É o meu filho que eu estou colocando no alto? É o meu trabalho? Será que é a minha faculdade que é um alto para a minha vida? Não sei, irmãos, eu acho que nós devemos analisar, a palavra é de dois gumes, não é? Então eu tenho que analisar qual é o alto que eu estou constituindo na minha vida, para que a minha vida esteja simplesmente caminhando de uma maneira raquítica. Eu estou pequeno, eu preciso crescer na fé. Então eu fico imaginando, nós devemos orar e pedir a Deus orientação para que Ele nos mostre. Não sou eu, irmãos, que vou mostrar qual é o alto que você tem, e nem o irmão vai mostrar qual é o alto que eu tenho. Mas Deus, com o seu Espírito Santo, vai nos mostrar quais são os altos que nós temos. E esse alto aqui, e esse local de sacrifício, Jeroboão
simplesmente tentou impedir a ação de Deus. Ok, isso aconteceu e Jeroboão, simplesmente, ele, quando tentou impedir a ação de Deus, a mão dele ficou, o quê? O texto diz aí, ficou seca, não foi? Perdeu o movimento, como se estivesse paralisado. Jeroboão voltou para o homem de Deus e disse assim: homem de Deus, clama ao teu Deus. E essa palavra, ao teu Deus, indica que Jeroboão, aliás, tudo que Jeroboão fazia, indicava que ele não temia o Deus de Israel. Clama ao teu Deus, para que a minha mão volte ao normal. Foi o que o homem de Deus fez. Clamou a Deus. O homem de Deus poderia dizer: não, fica com a tua mão aí. Aí é problema seu. Você tentou impedir o altar? As mesmas coisas acontecem conosco, irmão. Sabe o que é? Às vezes nós tentamos impedir a ação de Deus na nossa vida. E aí o que é que acontece? Nós quebramos a cara. E aí um homem de Deus, que você pode se considerar um homem de Deus, uma mulher de Deus, podemos chegar a um irmão que teve esse problema, que quebrou a cara, e dizer assim: não, eu não vou orar pelo irmão. Problema seu. Eu estou bem, eu estou espiritualmente bem, não vou orar. Ou nós podemos orar por esse irmão, para que essa mão seca, ela se torne uma mão sadia. E uma mão sadia na igreja só faz o crescimento dela. Porque a mão sadia de Cida, a mão sadia dos irmãos aqui do lado, de todos aqui, fazem com que o trabalho de Deus cresça. E queremos assim entender que essa mão sadia é que faz o trabalho crescer. E Deus quer que tenhamos mão sadia, mas não a mão que coloque e impeça Deus tirar esses altos das nossas vidas. Irmãos, ele tentou fazer isso. O homem de Deus foi lá e simplesmente orou a Deus. E o que Deus fez? O que foi que ele fez? Olha aí. No versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Ou seja, a mão do rei, ela voltou ao normal. É isso que o texto quer dizer. Muito bem, voltou ao normal. O rei Jeroboão, agradecido a Deus por aquilo que ele fez, por ter se importado com ele estava na direção de uma nação importante, uma nação que é povo de Deus. E aí Jeroboão fez um convite ao homem de Deus. Agora a história começa a se voltar a um homem, a um profeta, que é chamado no texto um homem de Deus. Esse profeta, esse homem de Deus, simplesmente ele tinha um objetivo. Deus deu um objetivo a esse homem de Deus. Mas Jeroboão tentou impedir o processo de santificação do homem de Deus. Sabe como ele tentou impedir o processo de santificação do homem de Deus? Da seguinte forma: homem de Deus, muito agradecido. Vamos agora lá em casa. Vamos lá, beba água, coma. Eu tenho até um presente para lhe dar, homem de Deus. Olha que coisa, né? O homem de Deus responde. Porque, no versículo 9, ainda, na outra partezinha, né? Depois dos 2 pontos. Ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo. Olha a resposta dele, a resposta de homem convicto. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Agora, por quê? Foi coisa da cabeça dele? Não, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo. Deus havia falado diretamente ao homem de Deus, dado uma incumbência para ele, e ele não podia se desviar daquilo. Foi que Deus disse: não comerás pão, a primeira coisa, nem beberás água, segunda coisa, e não voltarás pelo caminho por onde foste. O homem de Deus foi a Betel, ele saiu de Judá, foi a Betel por um caminho,
e ele não deveria voltar pelo mesmo caminho. Nem beber água, nem comer pão. Aí os irmãos podem imaginar assim, que tarefa difícil. Naquele deserto, não comer pão, não beber água. E às vezes nós não entendemos o propósito de Deus em nossa vida. Deus nos dá algo para fazer, que às nossas vistas pode ser que seja algo impossível. Mas Deus nunca dá nada para você, irmão, e nem para mim, que seja impossível fazer. Nós podemos fazer na força da palavra de Deus, na força do Espírito Santo. Porque o apóstolo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é naquele que me fortalece. É a segunda parte da frase aí, do texto. E aí o homem de Deus foi simplesmente e disse isso para o rei Jeroboão. Ok, parou por aí? Não, não parou por aí. Será que o homem de Deus foi totalmente convicto? Será que ele, em nenhum momento da vida dele, ocorreu algo para poder impedi-lo? Para poder fazer com que ele se desviasse do caminho de Deus? Essa foi a primeira prova. Foi o convite de um rei todo errado. Agora, na parte final agora do nosso estudo, diz que morava, no versículo 11, em Betel, um profeta velho. Em outros textos eu vejo um velho profeta. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que aconteceu em Betel. Olha só, os filhos do velho profeta contou tudo o que aconteceu em Betel. Assim, assim, assim. E esse homem, esse velho profeta que estava em Samaria, eu não sei porque um profeta de Deus estaria em Samaria. Os irmãos podem imaginar que Jeroboão, quando ele constituiu os altos, ele constituiu por ele mesmo sacerdotes. Isso foi abominável a Deus. Ele não deveria ter feito isso. E constituiu o sacerdote dos homens mais baixos daquela região. Olha aí a informação. E o que é que um profeta de Deus estaria fazendo naquele local? E por que Deus mandaria então de Judá um profeta para falar com Jeroboão, se tinha um profeta de Deus ali? Aí, irmãos, é uma coisa lógica. Mas pense comigo o seguinte, Deus poderia fazer, porque Deus faz o que quer. Nós não podemos limitar Deus. Outra coisa que nós devemos aprender, não é? Ele poderia usar esse profeta aqui, ou os irmãos podem estar achando que esse profeta não era profeta. Eu também me deparei com essa situação. Mas aqui está, a informação está no texto. Esse profeta simplesmente foi atrás do homem de Deus. Foi atrás do homem de Deus, foi lá. Chegando lá, ele foi de jumento, chegou lá, ele falou ao homem de Deus. Eu vou aí, os irmãos acompanhem aí rapidamente, que o nosso tempo já está terminando. Disse, vem comigo, no versículo 15. Encontrou com ele e perguntou, você é o homem de Deus que foi em Betel, tal, falar para o rei? Eu sou sim, o homem de Deus falou. O homem de Deus ficou ouvindo aquele profeta velho. E ele, no versículo 15, então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Olha outra, como dizem por aí, banana que jogou no caminho do homem de Deus. Casca de banana, como dizem, né? Para ele deslizar e cair. E aí, esse homem de Deus seguramente disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, não beberei água contigo neste lugar. Irmãos, aquele lugar, se nós olharmos o texto, olharmos mais para frente, olharmos a vida de Eliseu, de Elias, vamos ver que aquele lugar era tão abominável que possivelmente, não estou dogmatizando nada aqui, certo? Ou seja, melhor dizendo, não estou dizendo que meu ponto de vista é a verdade plena teológica. Eu estou dizendo que possivelmente Deus não queria que esse homem de Deus se contaminasse com nada daquele local. Aquele lugar era abominável para Deus.
E vocês vão ver isso, que Eliseu sempre mandava, Eliseu que tinha a porção dobrada do Espírito, ele sempre mandava aquele servo dele se comunicar primeiro com a pessoa. Não é? Tem um sentido aquele, irmãos. Depois os irmãos vão ver. Muito bem, o homem de Deus, ele se tornou firme, ele falou, não poderei ir. E ele simplesmente, o profeta falou para ele, não, homem de Deus, eu também sou profeta. Eu também sou profeta. Eu recebo de Deus também a palavra. E aí, disse para ele, eu recebi, um anjo me falou que você deve voltar comigo para minha casa, comer e beber e descansar. E aí existem duas coisas. A primeira coisa que nós devemos analisar, qual foi a ordem que ele recebeu de Deus? Os irmãos já sabem. E agora chega outra pessoa dizendo que é profeta e diz, eu recebi, um anjo me falou que você tem que voltar comigo. Irmãos, olha que erro grotesco do nosso querido homem de Deus, profeta, que nós também podemos cometer, não é? Qual foi o erro? Que ele ouviu de Deus. Qual é o erro agora? O erro que ele ouviu de Deus, não, desculpe. O erro foi que ele, ouvindo de Deus a palavra, deixou-se levar por uma outra pessoa que disse ouvir de Deus. Ou seja, ele ouviu de Deus uma ordem, e essa ordem só poderia ser desfeita se ele ouvisse de Deus. Olha o princípio. Olha o princípio. E ele ouviu de um outro profeta. O que foi que aconteceu? Ele foi. Ele deslizou. Ele caiu. Ele foi até a casa do profeta, comeu pão, bebeu. Quando eles estavam na mesa, Deus muda totalmente o processo de falar com o homem. É como Deus quer, irmão. Não é como nós queremos. Ele chegou e falou através do profeta velho, do velho profeta. E ele disse assim, vamos ler, 23. A partir do 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, olha só, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde, versículo 21, a palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste. Irmãos, qual foi o primeiro erro dele aí? Ouvir, e ele voltou, porque ele foi para Betel e se dirigiu para Judá novamente. Quando ele estava no meio do caminho, aqui, ele voltou. E voltaste, ó Deus falando que ele voltou. E aí, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sentença de Deus. Aí os irmãos perguntam, Deus foi duro com ele? Será que Deus foi duro com ele? Não, Deus não pode voltar atrás daquilo que ele fala. E aqui foi desobediência do profeta. O leão foi ao encontro. E aí vocês vão ver que foi coisa de Deus, né? O leão foi ao encontro do profeta. Quando ele saiu de lá, ele já sabia que ia morrer, mas não sabia quando, porque Deus não falou aqui pelo profeta, você vai saber, você vai morrer porque um leão vai lhe pegar no caminho, vá logo se preparando, coloca o seu pescoço já direitinho, tudo certinho. Não falou. Ele disse que ele ia morrer, não sabia aonde. E morrendo, o cadáver dele, o corpo dele, não iria ser enterrado junto ao sepulcro dos pais, lá em Judá, que era um privilégio para o homem de Israel, ser enterrado junto ao sepulcro dos pais. E aí um leão o encontrou
Aí no versículo 24, no caminho, e o matou. E o seu cadáver estava atirado no chão, no caminho, e o jumento e o leão ficaram ali parados, junto ao cadáver. Aquilo foi realmente uma coisa impressionante. As pessoas que passavam ali, olhavam para aquela situação. Um leão, bicho enorme, um jumento e um cadáver. O homem de Deus ali no chão. E ali estava o cenário de desobediência, o cenário de que foi Deus que fez aquilo, que permitiu fazer aquilo. Ele permitiu que o leão matasse, mas uma coisa ele não permitiu, que o leão devorasse. Vejam como a palavra de Deus ela é fiel, não é? O leão poderia devorar, mas foi coisa de Deus. Ele mandou o leão, foi sentença de Deus, irmãos. Quando Deus sentencia, é assim. A misericórdia de Deus é infinita, não é? Ela dura para sempre. Mas Deus também tem algo que se chama justiça. Ele não pode falhar. E ali estava aquele cenário. O homem de Deus, o leão e o jumento. E as pessoas passaram, olharam. O leão não estava com fome. O cadáver está lá, morto. O jumento está ali, do lado dele. Eu posso imaginar essa cena, os irmãos também imaginem. E as pessoas também passavam e achavam aquilo bastante intrigante. O que foi que aconteceu? O velho profeta ouviu o que aconteceu. E aí ele entendeu. Olha, foi a profecia que foi falada aqui nessa mesa. Deus me usou para falar isso para ele. Mas será que Deus me usou também para poder desviar aquele profeta do caminho dele? E aí albardou o jumento, outro jumento certamente, né? Foi lá, viu o profeta, pegou o cadáver dele, botou em cima do jumento, levou, trouxe até o local, sepultou, chorou por aquele irmão, ainda disse: meu irmão, meu irmão. E aí colocou na sepultura e disse aos filhos: quando eu morrer, coloque meus ossos, me coloque na mesma sepultura desse homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus caiu, não é? Significa que nós também podemos cair. E aí, aconteceu isso. E o texto final diz que Jeroboão não mudou os seus intentos, não mudou o seu caminho. Ele não mudou. Ele continuou a mesma pessoa. Se os irmãos olharem lá no capítulo 14, 15, 16, vão ver que se confirma. E Deus precisa agora tratar com Jeroboão de uma maneira mais séria. Então, foi isso que aconteceu. E aí nós temos essa palavra como a espada de dois gumes, não é? E nós pensamos todo esse texto, pensamos de que forma isso melhora a minha vida cristã e a sua vida cristã também. Que Deus nos abençoe. Amém? Acho que terminando o horário, foi que